A graça do Senhor Jesus sejam com os irmãos na fé, aqueles que creem no Mashiach, Yeshua, né? Eu quero trazer aos irmãos uma palavra da parte de Deus a respeito de servir ao Senhor. É muito comum nós ouvirmos dizer: eu sirvo a Deus, eu tenho o maior prazer de servir a Deus. Às vezes estamos conversando com uma pessoa, um amigo, e fala: poxa, rapaz, fulano de tal é um crente excelente, é um servo de Deus, ele, poxa, adora evangelizar, ele visita enfermos no hospital, faz visita no hospital, enfim. Muito se fala em servir a Deus. Mas nós sabemos que vivemos dias em que entregar a sua vida o máximo possível ao serviço do Rei é uma coisa complicada, exige sacrifício. Falando com toda a sinceridade e com toda a humildade, servir ao Senhor não é ficar atrás de um celular fazendo vídeo e achar que isso basta, né? Há muito mais em ser e há muito mais em fazer. E nós vivemos em uma sociedade já muito fragmentada no seu aspecto de sociedade de cunho patriarcal, né? O que isso quer dizer? O homem é o provedor, o homem é o sustentador, a palavra tem que ser levada sempre a uma pessoa do sexo masculino, o cargo mais elevado, até recentemente, priorizava-se sempre uma pessoa do sexo masculino. A grande exceção que nós tivemos nos últimos 40 anos e que, do que até onde me consta, eu espero não voltar atrás, que nós tivemos, podemos fazer referência aí à Dama de Ferro, né? A primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher, né? Que fez um trabalho notável e terminou com honra, ou com honras. Mas vivemos uma sociedade patriarcal fragmentada, já em pedaços, né? Em outro vídeo tivemos falando sobre a questão da postura do gênero masculino, a geração chamada Z, enfim. Nota-se isso na postura, na conduta, na linguagem corporal do homem até 28 anos, 25, 30 anos. Nota-se isso na maneira de falar, na voz, a voz melodiosa, fala cantando, deslizando, foge daquele falar varonil, firme, né, que diferencia o homem da mulher. Já falamos sobre isso em outro vídeo. Isso tudo são sinais de que nós estamos abandonando, como sociedade do século XXI, a questão da sociedade como uma sociedade de cunho patriarcal. E falando nisso, tudo isso tem fortíssima influência, se não for toda a influência, de Israel como povo de Deus, né? E eu quero começar lendo um texto no Antigo Testamento, porque estaremos falando também em justiça, em práticas que têm que ser percebidas no servir a Deus. Servir a Deus não é ser estudioso da Bíblia, não é eu jejuo, eu não concordo com essas doutrinas, essas práticas neopentecostais, eu não concordo com essas práticas dessas religiões,
coisa e tal, eu sou um crente raiz. Não, isso é bom, isso tem seu valor. Mas servir a Deus tem muito com o que nós podemos encontrar aqui em Isaías capítulo 58. Eu vou ler apenas alguns versículos, onde diz, a partir do verso 6, por acaso não consiste nisto o verdadeiro jejum, né? O jejum que escolhi, em romper os grilhões da iniquidade, em soltar as ataduras do jugo e pôr em liberdade os oprimidos e despedaçar todo o jugo. Não consiste em repartir o teu pão com o faminto? Aqui já começa a pegar para o dia de hoje, né? Repartir o teu pão com o faminto, em recolheres em tua casa os pobres desabrigados, em vestires aqueles que vês nu, e em não te esconderes daquele que é a tua carne, ou seja, não se omitir, não se furtar ao teu parente mais pobre, mais necessitado. Se fizeres isso, a tua luz romperá como a aurora. A cura das tuas feridas se operará rapidamente. A tua justiça irá à tua frente. E a glória do Eterno, a tradução de Jerusalém sempre dá preferência ao termo Yahvé, tá? Irá à tua retaguarda. Então clamarás e o Eterno responderá. Clamarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui, verso 9, quase completo. Esse texto é um texto que retrata a lei, a Torá, na prática, que vai ser mais resumida na Nova Aliança, na Brit Hadashah, né? Chamado Novo Testamento, no amarás o teu próximo como a ti mesmo e o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força. Nisso se resume a lei. Essas coisas eram ensinadas primordialmente aos homens. Se nós não atentarmos, nós achamos que Jesus, por exemplo, por não ter escolhido uma mulher para o colégio apostólico, ele não dava importância, ele não dava valor aos talentos, a vocação, a dedicação feminina que bota muitos homens no chinelo. E quero estar lendo aqui uma pequena passagem no Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 38, que diz assim, estando em viagem, entrou em um povoado, ou na sua tradução pode ter aldeia, e certa mulher chamada Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, ficou sentada aos pés do Senhor, escutando-lhe a palavra. Marta estava ocupada pelo muito serviço. Parando por fim, disse, Senhor, a ti não se importa que minha irmã me deixe assim, servindo sozinha, a fazer todo o serviço? Dize-lhe, pois, que me ajude. O Senhor, porém, respondeu, Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas por muitas coisas. No entanto, pouca coisa é necessário, até mesmo uma só. Maria, com efeito, escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Esse texto, nós sabemos que estamos lendo, de que família estamos lendo. Marta, que tinha por irmãos Maria, e Lázaro, que por esse tempo vai estar adoecendo, se já não estava doente. E eram muitos amigos de Jesus. O Senhor era muito chegado a eles. E em momento oportuno, e nós sabemos que Yeshua não fazia isso em todo momento ou com todo tipo de pessoa. Mas na família de Marta, Maria e Lázaro, o Senhor tinha prazer em estar. E claro, nós sabemos que a
há sempre uma estratégia de preparação, de aparelhar um obreiro, um missionário, uma missionária. O Senhor envolve a pessoa com o seu amor e capacita essa pessoa e prepara-lhe, capacitando-a para enviar. E a família de Maria e Marta era uma dessas poucas casas que nós encontramos nas Escrituras, ou se não for a única, em que o Senhor voluntariamente vai para visitar. E Marta, recebendo o Senhor em casa, ela está preocupada em servir a Deus. A diferença entre servir a Deus para Marta e servir a Deus para Maria é significativa e digna de nota nesse momento. Porque Marta era aquela pessoa que ela queria servir a Deus vendo pelos seus próprios olhos, pelo seu próprio entendimento, o que fazer para agradar a Deus. Já a Maria, ela se colocava aos pés do Eterno para ouvir as palavras do Eterno e assim ela ficar ciente, ela ficar imbuída, ela ter conteúdo não provido por si mesma, mas ser cheia do conhecimento e da revelação de Deus para saber como servir a Deus e como andar na presença de Deus. Por isso, o Senhor diz, essa parte ninguém tira dela. Porque a tua casa alguém te tira e tu vai servir a Deus como? Cuidar dos bens, cuidar das coisas, ter cuidado com coisas, e hoje nós vivemos um tempo em que como as coisas têm importância. Quase sempre mais importante do que as pessoas, do que o próximo. Mas as coisas que existem hoje podem não existir amanhã. O templo que existe hoje, que a gente chama de igreja, a casa de Deus, vou para o altar de adoração. Eu ouço essas expressões toda semana. Para não ser exagerado, não vou dizer todo dia. Domingo é dia de estar na casa de Deus. Casa de Deus. Parede, alvenaria. Procuremos a casa de Deus na Coreia do Norte. Procuremos. Procuremos a casa de Deus na China. Ainda que tenha algumas, eu ouço falar, aberta, mas todo mundo sabe que aquilo ali é armadilha para pegar fiéis verdadeiros. Maria estava ali, assentada aos pés do Senhor, ouvindo, recebendo a palavra de Deus no seu espírito. E o Senhor diz, Marta, embora tu não esteja errada, ainda que te agitas demais, vives demais preocupada, agitada, mas essa parte que Maria escolheu é a melhor parte e ninguém tira dela. Começamos falando sobre sociedade patriarcal. E, poxa, tratando-se do Oriente Médio, poucas são as nações que poderíamos encontrar de cunho tão patriarcal como Israel. Entre o povo de Deus, o homem é o cabeça. Entre o povo de Deus, o homem é o que tem que estar à frente. Entre o povo de Deus, o homem era aquele que tinha que ter a primeira e a última palavra. Mas é claro, o pecado entrou, perturbou tudo, e essa ordem que vem vindo da parte de Deus, esse processo, vamos chamar assim, que
não deve ter nada de preconceituoso, machista. Deve simplesmente refletir o desejo do pai no tipo de sociedade que ele quer, que ele deseja, principalmente agora que vivemos no século XXI e sabemos que qualquer afrouxar da corda, qualquer liberação que se faça, dá no que está aí hoje. Os desvios, a falta de personalidade individual e social. Uma sociedade que está confusa, tem várias caras, várias cores e acaba não tendo personalidade nenhuma. Mas, pelo contrário, as mulheres têm uma importância muito grande e elas podem ser percebidas no ministério do Senhor Jesus. Em Lucas capítulo 8, nós temos aqui o relato em 8:2, só para nós destacarmos, diz assim, Lucas 8, depois disso, ele andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 acompanhavam, assim como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual haviam saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, o procurador de Herodes, Susana e várias outras que o serviam com seus bens. E façamos justiça ao longo desses quase 2000 anos de pregação do Evangelho. Essa pregação tem deixado de fora a importância e o valor da participação dessas mulheres no ministério do Senhor. No ministério apostólico, nós vamos ver que Paulo tinha pessoas do sexo feminino trabalhando. No capítulo 10, verso 38, diz assim a palavra de Deus, aqui em Lucas 10, 38. Não, esse foi o que nós lemos. Esse foi o que nós já lemos. Eu já tinha posto ali na anotação. Então, é importante nós destacarmos que a mulher, respeitando o seu lugar, respeitando a sua condição de mulher, de feminina, de esposa, de mãe e de serva de Deus, observadora da palavra de Deus, para que ela haja no lugar que a palavra determine que ela haja. A gente vê uma bagunça danada por aí. Igrejas em que a mulher é a pastora e o marido é ajudante dela. Bom, já começa que você não encontra, como eu já tenho falado aqui, procurando no verdadeiro texto que reflete os ditos do Senhor, que reflete os ensinos de Yeshua e seus apóstolos, você não encontra o conceito de igreja. Você vai encontrar o conceito de comunidade se formando ali com lugares, geralmente casa de família. Mas não vamos nos ater a esse detalhe. Tivemos ali exemplos como em Filipenses 4:3, Paulo, falando com um dos seus auxiliares, ele recomenda Filipenses, ainda estou me acostumando a lidar com essa Bíblia aqui. Opa, cheguei nele, 4:3. Últimos conselhos. Exorto a Evódia e a Sintique a serem unânimes no Senhor. Rogo também a ti, Císico, fiel companheiro, que lhes preste auxílio
porque me ajudaram na luta pelo Evangelho, em companhia de Clemente e dos demais auxiliares meus, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Aqui, olha que coisa interessante, Paulo está exortando um ministro que preste auxílio às mulheres, às obreiras, dá assistência a elas. Elas foram de fundamental importância na minha vida em certo momento. Trabalha porque elas são de personalidade forte, estão tendo problemas de trabalhar juntas. E então, ele fala aqui, exorta a Evódia que sejam unânimes no Senhor, que haja unanimidade. Se ele pede isso é porque elas tinham personalidade forte, estavam batendo de frente em algum aspecto. Mas ele não dá muito destaque a isso. O destaque maior ele dá pedindo a um obreiro que ajude as irmãs, porque trabalhavam, e quando mulher decide trabalhar, nós sabemos como é. É maravilhoso. É maravilhoso. Eu não coloquei aqui, mas eu poderia destacar aquela passagem que é sempre oportuno de falarmos de João 4, aquela mulher chamada samaritana. Eu fiz poucas anotações, não pretendo me deter muito. Mas, citando esse personagem, essa personagem, eu destaco o papel da mulher emancipada, mas que, todavia, não deixava de ocupar o seu lugar na presença de Deus. Porque é a esse tipo de mulher que Deus chama para lhe servir. Mulher que não está preocupada com status, com destaque, com posto na comunidade, chamamos de igreja. Ela está mais preocupada em servir a Deus. Ali nós lemos mulheres, inclusive importantes politicamente, que andavam com o Senhor. E não temos razão para perceber que elas usavam da palavra, elas usavam os recursos financeiros e, é claro, levar uma mensagem, fazer um serviço, assistir ao Senhor em alguma necessidade, elas estavam presentes. Inclusive a esposa de um procurador do Império Romano. É inquestionável a importância da mulher no reino de Deus, que nos nossos dias está totalmente desvirtuado, porque nós não tivemos homens que soubessem preparar esse nicho, essa esfera da comunidade messiânica, é assim que eu me refiro, da comunidade chamada dos nazarenos, é assim que eu me identifico, para que a mulher, tal como qualquer homem, sirva a Deus respeitando suas linhas, suas diretrizes. E o Senhor pescou isso aí na família de Marta. Ele viu em Maria a importância, a dedicação, a entrega espiritual de Maria, como naquela mulher lá de Samaria. E, poxa, logo de onde? De Samaria. Tudo que o Senhor mais precisava era de gente boa de Samaria. E aí a importância do líder, como nós falamos há pouco em outro vídeo. O Senhor dá um exemplo de liderança que é incomparável nas Escrituras e na vida. Não há mestre que se compare ao Senhor em Yeshua. Naquela conversa com aquela mulher do poço de Jacó, ele sabe como conduzir o diálogo, se esquivando das provocações dela. Ela tenta conduzi-lo para uma disputa ideológica e racial, e o Senhor trabalha com ela conversando, procurando trazer questões importantes da vida dela, porque era aquilo que importava. O Senhor estava ali para resolver a vida dela.
realizar um sonho que ela tinha no seu inconsciente, mas que estava sufocado pelos problemas dela, não ter sido feliz no seu relacionamento com o marido, e tentou de novo, e tentou de novo, e tentou até a quinta vez. E ela lança a armadilha para Jesus para uma discussão teológica, e o Senhor se desvencilha daquele processo, e no momento certo, ele dá o golpe no bom sentido da palavra. Vejo que tu és profeta, que tu és homem de Deus. Ele vira para ela e diz, vai lá, chama teu marido e volta aqui. Traz o homem da sua vida. A nossa sociedade é patriarcal, eu preciso falar com um homem. Eu estou vendo que você é importante, estou vendo que você vai ser útil. Mas eu preciso que o homem esteja do seu lado. E ela morde a isca e responde, eu não tenho marido. Ele falou assim, uma grande verdade tu disseste agora. Porque tu já tiveste 5 maridos e o que está contigo agora não é teu marido. Ela agora cheia de alegria, cheia do gozo dos céus, corre para Samaria. E sai falando, e a gente aí percebe a confirmação, recebe a confirmação de que ela tinha influência, porque ela volta arrastando uma multidão atrás dela para saber quem é o homem que impressionou aquela mulher. E aquela multidão vira para ela, em certo momento, dizendo, nem precisamos te ouvir, nós estamos ouvindo ele. A importância das mulheres no reino de Deus não pode ser desprezada, não pode ser sufocada, não obstante, não se deva deixar andar por conta própria e a seu bel prazer. O que está faltando nos nossos dias? O grande fracasso, a grande falha, não está na atuação feminina, nas comunidades, no chamadas igrejas, mas na falta de preparo que aqueles que deveriam ter trabalhado, aqueles que deveriam estar preocupados em trabalhar o mais importante no reino dos céus, que é o ser humano, que é a natureza humana, estavam preocupados em recolher dinheiro para construir templo, para com um novo templo recolher dinheiro para construir outro templo, para com esse outro templo recolher dinheiro para construir outro templo, para pedir dízimo, e para pedir dízimo, e para pedir dízimo, para daqui a pouco ele está andando de carrão, daqui a pouco tem até jatinho, mansão com detalhes em ouro. Servo de Deus? Aí perdeu-se de vista tudo, inclusive o grande valor, a grande importância do toque feminino no reino dos céus, que, como nós vamos ver no último texto, as escrituras ressaltam, embora as traduções encubram. Não posso, mesmo que quisesse me estender muito. No último texto, eu estarei lendo a passagem da ressurreição. Evangelho segundo João, capítulo 20, a partir do versículo 11. Maria estava junto ao sepulcro, de fora chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para o interior do sepulcro e viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados no lugar onde o corpo de Yeshua fora colocado, uma à cabeceira e outro aos pés. Disseram-lhe então, mulher, por que choras? Ela lhes diz, porque levaram meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Dizendo isto, voltou-se e viu Yeshua de pé. Aleluia. Mas não sabia que era Yeshua. E Yeshua lhe diz, mulher, por que choras?
a quem procuras? Pensando ser o jardineiro, ela lhe diz: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o puseste e eu irei buscar. Disse-lhe Yeshua: Maria. Voltando ela, lhe disse em hebraico, Rabuni, que quer dizer mestre. Eu procurei, eu sou despertado para essas curiosidades. O Novo Testamento ele é carregado de hebraísmos, de pensamentos, construções textuais que não podem ter sido trazidas do grego, porque são semíticas, não são europeias, e também de hebraísmos, como esse hebraico aqui. Eu fui consultar na Peshitta e achei uma coisa interessante, que eu conversei sobre isso com um amigo. Na Peshitta, a Peshitta é o Novo Testamento traduzida do aramaico para o hebraico. É o Novo Testamento usado por cristãos, como costumam chamar, etíopes, sírios, da igreja síria. Algumas dessas denominações não aceitam certas doutrinas do Ocidente, como a Trindade, por exemplo. E como todo texto bíblico, todo ele é repleto de variantes textuais, na Peshitta, ela chamou Jesus de Raboli. Isso balançou minha cabeça. Eu nunca vi essa expressão. Bom, de cara já vejo que é aramaico. Tem um iode no final ali, que é a primeira, é a terminação da primeira pessoa no singular, de possessivo, meu. Mas é Rabi ou Raboni. Mas Rabuli não conheço. E fui pesquisar e a dificuldade foi grande. Resumindo, irmãos, para não encher os irmãos com coisa que vocês não vão poder constatar, eu tive que apelar para a concordância hebraica de Evron Shoshana, uma concordância já muito ultrapassada, que eu comprei há mais de 20 anos. E a raiz dessa palavra é uma raiz de uma palavra que passou a ser tratado como uma variante textual, e como tal, e pelo peso de significado da pronúncia, ela, tal como o tetragrama, passou a ser de pouco uso. Sabe do que ela chamou Yeshua? Aleluia! Ela não chamou ele de meu mestre simplesmente. Essa palavra significa meu Senhor, Criador de todo o universo, ou Criador de todas as coisas. Ela, antes de qualquer apóstolo, antes de Tomé, que vai chamá-lo também de meu Senhor e meu Deus, ela reconheceu que a forma que estava ali no Filho era nada mais e nada menos do que o próprio eterno Criador de todas as coisas. E a história diz que Maria Madalena foi uma grande mulher na seara do evangelismo, da pregação do evangelho do reino dos céus. Eu até escrevi aqui com minha letra em hebraico cursivo, que no caso é aramaico, Rabuli. Rabuli. Reit, Beit, Vav, Lamed. Iode no final, que é o iode da primeira pessoa no possessivo. Quando fala meu pai, minha mãe, meu mestre, tem sempre o i no final. Então eu achei importante nós falarmos desses textos que mostram a importância da mulher no reino dos céus e clamar por uma advertência para que as servas de Deus, que verdadeiramente têm Deus em seu coração,
que verdadeiramente, como Maria, prefere ouvir do que está fazendo, prefere receber no Espírito do que está cuidando de coisas. Abandonem o que vocês estão fazendo e se coloquem nos seus lugares. Vocês não serão menores, muito pelo contrário, serão maiores do que muitos de nós homens. Porque para Deus não existe mais homem, nem mulher, nem escravo, nem livre, nem grego, nem judeu, nem escravo, nem cita. Todos somos iguais perante Ele. Agora, na sociedade humana, precisamos respeitar os ditames da palavra de Deus. Que Deus abençoe as mulheres, servas dele. Que Deus continue abençoando as mulheres e que hajam muitas Sintique e Evódias. Não é esse o termo? Deixa eu achar aqui. Para que precise de Enoques para auxiliá-las. Que precise de tantos outros servos de Deus que, não obstante sejam do sexo masculino, mas que, por orientação do Espírito, estejam prontos a servir, mas desde que sejam mulheres que estejam ocupando o seu lugar no reino dos céus. Porque o que nós temos visto por aí, Evódia e Sintique. Peço a ti, Císigo, fiel companheiro, que lhes prestes auxílio, porque me ajudaram na luta pelo Evangelho, em companhia de Clemente e dos demais auxiliares meus, cujos nomes estão no livro da vida. Alegrai-vos sempre do Senhor. A importância que é a chamada igreja, como comunidade messiânica, está deixando-lhe escapar pelos dedos, ao não preparar as mulheres eleitas para a obra, para a seara, como essas que nós citamos na Bíblia, e poderíamos olhar no Antigo Testamento quantas mulheres foram importantes, muitas das vezes precisando tomar as rédeas na frente de homens frouxos. Não vou me estender muito no livro de Juízes, no livro de Reis, quando Josias toma conhecimento do achado do livro da lei de Deus, e ele manda chamar a profetisa Hulda, e a profetisa Hulda vai lhe orientar a respeito da seriedade daquele momento em cima daquele achado. Que Deus abençoe a sua comunidade, o seu povo, e que os verdadeiros, quer sejam homens, quer sejam mulheres, saibam se colocar no lugar que Deus preparou para ele e para ela, e se portar dignamente como servos de Deus, como o apóstolo Paulo vai ensinar nos seus aconselhamentos a Timóteo, o apóstolo Pedro. Mas a mulher sempre teve o seu lugar de importância. E se elas estão errando, estão falhando, é culpa nossa, é culpa dos líderes, dos homens que se preocuparam muito com coisas, que dão muita importância às coisas e estão perdendo de vista o que é mais importante para o reino dos céus. Para pescadores de homens, eu vos chamo, diz o Senhor. Para pescadores de homens, não para velejadores,
mas para pescadores, porque é por eles que estamos ainda vivendo no reino dos céus. Que Deus abençoe, uma boa noite.